Olá, sou Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Na videoaula de hoje nós falaremos de capotasto, harmônicos naturais e artificiais. O capotasto. O que é o capotasto? O capotasto, na verdade, é o nosso quinto dedo. E isso só se reveste com mais importância quando nós estamos na região aguda. Porque aqui se a gente é um quinto dedo, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para o agudo, a gente quase perde o nosso quarto dedo e a gente compensa com o polegar, que é o capotasto, que é uma espécie de pestana artificial que a gente tem. É claro que você pode usar o capotasto em qualquer região do violoncelo, né? E é por isso que é importante a gente ter o controle sobre o capotasto. Alguns princípios importantes sobre a técnica do capotasto são necessárias ficarem bem claras. Por exemplo, onde colocar no polegar? Nós temos que, em geral, pousar o polegar sobre duas cordas, ou a Lá e Ré, ou a Ré e Sol, ou a Sol e Dó, dependendo das notas que tu vais tocar. É claro que toda regra, fique bem claro, toda regra há exceções, né? Mas em geral é isso. Quando a gente coloca então o polegar sobre duas cordas, a corda mais aguda, necessariamente ela terá que ficar depois da última articulação que nós temos no dedo. Ou seja, nós precisamos ter e desenvolver o tônus muscular para que a gente consiga manter o polegar desta forma aqui. Um fator que ajuda muito é como colocar os dedos, que é muito normal você tentar colocar os dedos da mesma forma que você coloca aqui na primeira ou na quarta posição. E não é bem assim. Na região de capotasto nós temos uma leve modificação do ideal na forma da mão. Digamos, imagem que a gente pode ter, que isso é muito importante, é manter no interior da sua mão, é como se fosse uma abóbada ogival. Para quem tiver curiosidade, entre na internet e pesquise, coloque imagem abóbada ogival, que são aquelas abóbadas das igrejas góticas. E a gente tem que pensar que a nossa mão é muito parecida, o interior da mão ela é muito parecida com as abóbadas ogivais das igrejas góticas. Então, se não temos no capotasto, em geral, ela não fica arredondadinha, bonitinha. Não, quanto mais você tiver esta posição aqui, com a abóbada ogival aqui em cima, melhor vai ser a condução do teu peso para cima da corda. Então aqui, obviamente, temos um outro fator que ajuda muito, que é a altura do braço que tu vais colocar. Se você coloca o braço muito alto, tu perdes o contato do polegar com a corda mais aguda. Se tu colocas muito baixo, acontece ao contrário, ou então bate aqui no corpo do instrumento. Então assim, nós temos que buscar, digamos assim, o jeito de tocar. O violoncelo usa muito jeito, não usamos muita força. É jeito, é equilíbrio, é direção de pesos. Nós usamos muitos conceitos da física. E no capotasto é uma parte da técnica que se utiliza de uma forma muito contundente dos princípios da física. Então nós temos que buscar aqui uma correta angulação do teu braço para que o peso que vem do teu braço seja direcionado para cima da corda. E aí, dito tudo isso, você depois pode, por exemplo, para você se acostumar com a posição de polegar, primeiro pegar aqui no centro da corda, que é onde tem os onde só encostando, que é o harmônico natural, que a gente já vai falar, aqui é o centro da corda. Se você pegar uma régua daqui até aqui, vai ser a mesma coisa, a mesma de medida. Aqui nós temos 1/8 das cordas soltas, 1/8 acima. Então, por exemplo, se tu estudas o método Suzuki, sei lá, já
mas você pode treinar. Primeiro acha a posição do polegar e depois um... Ou mesmo fazer escala. E pensando assim, que também uma dica muito boa assim, é que o primeiro dedo, e especialmente o primeiro e o segundo, que eles apertem um pouquinho de frente para o cavalete. A unha tem que estar um pouco de frente, porque assim você pode pegar um pouco mais da carne do dedo. Por exemplo, eu tenho pouca carne, tenho pouca polpa de carne na ponta do dedo, então muitas vezes eu tenho que, inclusive, quebrar o dedo dessa forma para eu poder vibrar, por exemplo, senão eu pego com a unha. E isso não é errado, é uma forma de você contornar esse tipo de problema. Então, para quem tiver pouca carne na ponta do dedo, não seria errado e não é errado quebrar um pouco o dedo nesse sentido, para que você possa ter a carne suficiente para você fazer um vibrato expressivo, né? Então, esses são os conceitos básicos do capotasto. Quanto aos harmônicos, vamos falar rapidamente então dos harmônicos naturais. Os harmônicos naturais, o primeiro, eu já falei para vocês, você divide a corda no meio e tem a oitava. Quando você divide a corda em três, você tem uma quinta, digamos, é uma quinta mais uma oitava, ou seja, uma 13ª acima da nota real. Então, aqui, se eu pegasse uma régua daqui e medir para cá, vai dar o mesmo som. Então, nós temos o mesmo tamanho de corda. Esses são os princípios que Pitágoras pesquisou na época, no monocórdio, que ele dividiu os harmônicos, a corda, né, em frações, e ele percebeu que a corda vibrava em gomos. Então, o gomo maior é aqui na oitava, nós temos o de quinta, e nós temos um outro harmônico importante, que é o de quarta, que soa 2 oitavas acima da corda da nota base. Então, 1 oitava acima seria esse, e 2 oitavas acima seria esse. Então, mas aí para eu ter esse som, eu preciso sempre ter essa distância. Então, esse harmônico, que é que divide a corda em 4, ó. Se eu mantiver o mesmo tamanho, vai sempre soar a mesma nota. Isso são os harmônicos, o princípio dos harmônicos naturais. Agora, os harmônicos artificiais, nós podemos fabricar isso com o polegar. É por isso que eu coloquei o polegar junto com os harmônicos nessa videoaula. Por quê? Para você fazer o harmônico, o básico do harmônico artificial é o harmônico de quarta, ou seja, você põe a nota base com o polegar e 1/4 acima você coloca o dedo, só encosta na nota. Olha. Então aqui, ó. Eu estou com uma quarta justa, mas o som que sai, eu aqui estou num sol. O som que sai aqui é um sol 2 oitavas acima desse aqui, ó. Então, o harmônico artificial basicamente é isso. Nós temos outros tipos de harmônicos artificiais que são um pouco mais complexos, mas como base a gente pode pensar que o harmônico de quarta, ou seja, a gente fabrica a pestana com o polegar. É claro que você pode também fazer com a mão aberta, mas em geral quando você tem um cantabile de harmônico, você faz com o polegar para que você possa ter controle sobre essa abertura. E logicamente, quanto mais agudo você vai ficando, mais fechado vai ficando a tua mão. Porque se a gente pense no espelho de um violão, pense nos traços. Os traços progressivamente vão ficando mais apertadinhos. Isso acontece com o violoncelo também. Então, bom, com isso nós temos os conceitos básicos dos harmônicos naturais, artificiais e o uso do capotasto. Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!